Para você cuidar de um idoso, existem certos detalhes em que você tem que levar em consideração para que você tenha uma boa interação com esse idoso. Um aspecto muito importante é o comando verbal. Você se comunicar bem com essa pessoa, dar comandos claros para elas, se certificar de que essa pessoa ouviu o comando. Isso vai fazer com que ele entenda o teu objetivo. Nós não podemos supor que o idoso ele vai entender todas as coisas que a gente fala. Então, às vezes a gente acaba falando um pouco mais rápido e algumas palavras ficam subentendidas na consciência dessa pessoa, né? Então é importante que o comando verbal ele seja dado claro e com bom som, por assim dizer. Um ponto muito importante é o contato visual. Se o idoso vê que você está falando com ele, está olhando diretamente para ele, ele vai colocar atenção no que você está dizendo. Você pode estar transferindo essa pessoa, por exemplo, da cadeira de rodas para o banho ou da cadeira de rodas para a cama, e às vezes você está falando e ele não vai estar prestando atenção. Mas se você fizer um bom contato visual, ele vai não só ver o que você quer fazer, distinguir sua expressão, mas também vai prestar atenção no que você está dizendo. Novamente, vale a pena frisar o conhecimento da patologia daquela pessoa ou das limitações que ela tem. Cada pessoa se move de uma forma diferente. Então é muito importante que a gente venha observar como que essa pessoa se move, quais são as dificuldades. Ela tem dificuldade para levantar a perna e colocar em algum lugar. Então você tem que prestar atenção como cuidador ou como profissional em como você pode adaptar ou como você pode estimular a pessoa a conseguir fazer aquele gesto ou conseguir executar tal tarefa. Então algumas patologias geram padrões de movimentos diferentes. Por exemplo, o AVC geralmente você vai ter uma paresia, né, ou hemiparesia de um lado do corpo. Então vai fazer com que certa parte do corpo não consiga executar tal gesto. Então você tem que levar isso em consideração. Por exemplo, o Parkinson, você vai ter que levar em consideração que às vezes a pessoa ela se move de maneira mais lenta, com passos mais curtos e muitas vezes não consegue entender o que está falando. Então a importância de você pesquisar, de você olhar vídeos de como trabalhar, de como cuidar dessa pessoa, vai ajudar com que os cuidados sejam mais efetivos. É importante salientar que quando a gente for cuidar de um idoso, nós temos que cuidar do nosso corpo antes. E partindo desse pressuposto, a gente tem que ter uma boa postura para conseguir fazer esses cuidados. Não existe uma postura ideal para que a gente possa fazer isso, mas é muito importante a gente ter em mente que existem certos movimentos e certas posições que vão proporcionar e vão facilitar esse cuidado. Por exemplo, a gente ampliar bem a base das pernas quando a gente for fazer uma transferência, né? Isso vai fazer com que qualquer desequilíbrio que o idoso vai ter em relação a você, ao seu corpo, vai ser que você conseguir reagir de uma maneira mais fácil, vai ter um melhor posicionamento. Quando a gente for transferir esse idoso, é muito importante que nós nos aproximemos dele. Isso vai fazer com que a gente consiga controlar melhor o centro de gravidade dele, para que a gente possa fazer as transferências com segurança. Sabe que os episódios de dor nas costas e de dor lombar acontecem muito em cuidadores. Se você falar com um cuidador, seja de uma instituição, ou seja, os próprios familiares, na própria casa, você vai ver que essa pessoa ela tem dor nas costas. Como que a gente pode se prevenir, né, para que a gente possa não ter esse tipo de complicação? Primeiramente é a questão do exercício físico, né? Se você tiver um corpo saudável, forte, a chance de você ter dor lombar diminui, né? Mas é muito importante que você use grandes grupos musculares quando for fazer as transferências. Você agache bem, né? Dobre os joelhos, use a força das pernas e não só a força da coluna para reposicionar essa pessoa. Muito importante também evitar grandes torções do tronco quando a gente for reposicionar essa pessoa. Muito importante estar usando calçados que proporcionem uma boa estabilidade, que não deslizem, que não tenha sola lisa. Isso vai fazer com que você tenha mais estabilidade e mais segurança para transferir essa pessoa. Evitar usar saltos, calçados que são, digamos assim, moles ou instáveis para fazer essas transferências. Quando você tem uma grande demanda e geralmente levanta pessoas que têm sobrepeso ou levanta muitos idosos e transfere muito, é importante que você tenha um bom descanso para que no outro dia esteja regenerado e assim por diante não agravar uma lesão.